abertas até 27 de setembro as inscrições de refugiados políticos estrangeiros ao vestibular da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. São oferecidas vagas em 58 cursos de graduação. O edital de seleção pode ser obtido no endereço que você vê abaixo. Você já ouviu falar do roqueiro Yusuf Islam? Este é o nome que o inglês Cat Stevens adotou depois de se converter ao islamismo. Uma turnê do roqueiro está agendada para este ano no Brasil e o Diplomacia traz uma análise da música dele. Antes, você confere nas colunas culturais a reflexão sobre o filme Rock Brasília, de Vladimir Carvalho, e o livro A Terceira Margem, em busca do ecodesenvolvimento, de Inacy Sachs. Uma vida tão intensa quanto criativa. O economista polonês Inacy Sachs era ainda um menino quando teve que emigrar pela primeira vez. Os alemães invadiram a Polônia e abriram os rastros que levaram a humanidade à Segunda Grande Guerra. Depois disso, nunca mais parou. Andou pelo Brasil e pela África, até se fixar em Paris em 1968. Esta rica vivência está narrada no livro A Terceira Margem, em busca do ecodesenvolvimento, lançado pela Companhia das Letras. Em linha geral, é um longo depoimento onde Sachs conta sua vida e como formulou suas principais ideias. O grande exemplo que fica da leitura é a diversidade de informações que Sachs manipulou ao longo da vida. Não ficou restrito ao mundo da economia, antes se debruçou sobre outras áreas do conhecimento, como a literatura e a filosofia. Com este cabedal, conseguiu ser mais claro e preciso em suas ideias, sobretudo no conceito do ecodesenvolvimento, que prega a convivência pacífica e produtiva entre o homem e a natureza. A Terceira Margem surgiu das longas conversas gravadas entre Inacy Sachs e Thierry Pacaud, e assim, o que podemos chamar de estilo fica formatado como um diálogo entre amigos sobre as questões mais profundas que marcaram a humanidade durante o longo e inquieto século XX. Uma leitura indispensável, enfim. Até nosso próximo encontro. Uma leitura da história social e política da capital do Brasil do final dos anos 70 até meados dos 90. Rock Brasília, último longa-metragem do documentarista Vladimir Carvalho, conta a história de uma geração de roqueiros que sai das superquadras do plano piloto para colocar Brasília, pela primeira vez, na vanguarda da indústria fonográfica brasileira. A influência veio das bandas punks que surgem no cenário do rock inglês ainda nos anos 70. Mas a ligação com a capital do país é muito forte nas letras das músicas e no coração dos roqueiros. Eu vim para Brasília quando eu tinha 12 anos, né? Aí eu passei, basicamente assim, a minha formação é toda daqui, porque eu acho que são os anos mais importantes na adolescência. Eu fiquei aqui de 72 até 84. Eu conheci o Renato na meados de 78, conheci ele numa festa que eu fui e eu fiquei surpreso de encontrar um jovem em Brasília que conhecia esse punk rock. Sentado embaixo do bloco, sem ter o que fazer. O principal personagem da saga é o líder da banda Legião Urbana, Renato Russo. Mas são os Paralamas do Sucesso que abrem as portas das grandes gravadoras para os novos roqueiros da capital. Os Paralamas entregaram uma fita da minha época de trovador solitário. Mas assim, eu lá com meu violão cantando Eduardo e Mônica e Geração Coca-Cola acústico. Ele me passou esse cassete para eu dar a minha opinião, meu parecer. E era Renato Manfredini. Aí tinha ali Faroeste Caboclo, né? Tinha Que País é Esse, tinha outras músicas, só ele, com violão. Quando eu ouvi aquilo, foi uma porrada. Você passa a identificar claramente as bandas de Brasília, não só pela sonoridade, mas também pela sua poética. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Entre os episódios que marcam a trajetória das bandas de rock de Brasília, o destaque é o show da Legião Urbana no estádio Mané Garrincha, que acaba em quebra-quebra, em junho de 88. Mas se a trajetória de Renato Russo atrai amor e ódio até sua morte precoce, em outubro de 96, o final do filme, com a banda Capital Inicial tocando Que País é Esse, na esplanada dos ministérios lotada, não deixa dúvidas. O rock de Brasília, com suas letras de protesto e crítica social,
entra definitivamente nos corações e mentes dos jovens brasileiros. Acredito no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Cat Stevens teve uma das carreiras solo mais bem-sucedidas dos anos 1960 e 70, com mais de 50 milhões de álbuns vendidos. No auge do sucesso, chegou a ter 12 músicas no topo das paradas da Inglaterra, Estados Unidos e, claro, em países do mundo todo. I knew that day I couldn't do no wrong. Em 1976, realizou uma ambiciosa turnê pela América do Norte, envolvendo mágicos ao vivo, projeção de filmes sincronizados e um palco especialmente construído para as apresentações. Foi a última turnê de Cat Stevens antes dele se converter ao islamismo, quando mudou o nome para Yusuf Islam. Ficou fora do circuito musical por quase 30 anos. O concerto Magic Cat, gravado na Virgínia em 1976, foi liberado pela gravadora em 2004. Só então, os fãs conseguiram ter acesso a esse memorável show. O DVD é uma ótima oportunidade para relembrar o enorme talento de Cat Stevens, que além de cantar, também tocava violão e piano. A civilização iraniana é uma das mais antigas do planeta. A arte persa, em suas diversas expressões, encantou a muitos no Oriente e no Ocidente. Tapetes, cerâmicas, pinturas. A exposição A Beleza da Cultura Iraniana é o tema de hoje no Arte e Diplomacia. O Irã, ou é mais conhecido a Pérsia, tem uma cultura milenar. Nós temos uma história mais do que 7.000 anos. Cada um desses objetos pertence a uma região diferente. Alguns vêm de antes da chegada, por exemplo, do Islã. Esse quadro, que uma parte é caligrafia, a outra parte são desenhos, por exemplo, feitos pelo autor, e ilustração que está na moldura. Isso é uma arte que, aliás, desenvolveu bastante no Irã e surgiu depois da chegada do Islã. Que autores, tanto no escrever do livro, também manifestaram outro tipo de fazer quadros da caligrafia, mas juntando as cores. Nunca se encontra, por exemplo, em nenhuma dessas manifestações, agressões, guerra. Esse é um trabalho que se chama-se no Irã Minakari. A base desses pratos são de metal cobre ou outro tipo de metal. E o autor desenha manualmente esses pratos. É um trabalho que é numa cidade iraniana que se chama-se Esfahan. Para além de uma obra artística, também tem usos em casas. A arte iraniana você encontra em qualquer casa iraniana. Logo na entrada você verifica, por exemplo, tapete persa. Para além de ser uma obra de arte, também a pessoa tem que utilizar, por exemplo, o uso de lã, por exemplo, por causa de frio, por exemplo, as pessoas, algumas regiões. Cada um desses tapetes é um livro, por exemplo, da cultura, que fala do passado, do presente, fala das regiões, fala do pensamento das pessoas.
Chegamos ao final do Diplomacia, a revista de política internacional da TV Senado. Esperamos que você tenha gostado. Se quiser rever ou copiar este programa, acesse nosso portal na internet. www.senado.leg.br/tv. Mande seus comentários pelo endereço eletrônico diplomaciatv@senado.leg.br. Se preferir, telefone para 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Terminamos com mais imagens do Uruguai. Obrigada pela audiência.